Olá, vamos trabalhar com gêneros discursivos e textuais impressos e digitais. Especificamente, vamos falar sobre coesão e marcadores verbais nesses tipos de textos. Muito bem, nós sabemos que os gêneros textuais são as estruturas com que são compostos os textos, sejam eles orais ou escritos. É a forma como a língua se organiza para se manifestar nas mais diversas situações de comunicação. Temos muitas vezes que usar determinados gêneros textuais que estão a serviço da comunicação para podermos ser entendidos corretamente. Como os gêneros textuais estão sempre auxiliando na comunicação e a internet e as inovações tecnológicas passaram a estar presente na rotina da maioria das pessoas, a comunicação também acabou se adaptando para esses ambientes. Então, nós não temos apenas mais uma comunicação que seja oral ou escrita, mas também ela se tornou digital. Essas inovações fizeram então que esses novos gêneros surgissem, como o e-mail, que ele é semelhante à carta, por exemplo. Mas também nós temos os blogs, os memes, as postagens, os compartilhamentos e outras formas de expressão nas redes sociais que vão comprovar essas adaptações. E cada gênero textual ele vai ser diferenciado dos demais pelas suas próprias características. Muito bem. Nós temos então os textos impressos, por exemplo, jornais e revistas que são produzidas para leitores que buscam informações mais detalhadas sobre algumas notícias que já foram vistas anteriormente, e temos também os textos digitais, que podem ser atualizados constantemente, que é uma vantagem que o público também aprecia. No texto impresso, a escrita tende a ser um pouquinho mais formal, né? A formatação da matéria, por exemplo, a gente não tem muito espaço físico num jornal, o que faz a fonte do texto ser menor para poder garantir que não se deixe nenhuma informação importante de fora da publicação. Já no texto digital, a escrita segue um modelo um pouquinho mais informal, que soa como uma conversa com o leitor. Nessa apresentação digital, o espaçamento entre as linhas, as fontes, podem ser maiores, são aproveitadas para tornar a leitura um pouquinho mais dinâmica. E é possível compartilhar, sugerir, criticar o conteúdo, tudo em um mesmo espaço. Então vamos lá, nós já sabemos o que é a notícia, né? A notícia possui características narrativas, o fato ocorrido que se deu em um determinado momento, num determinado lugar, envolvendo determinadas personagens. Essas últimas e também o local são muitas vezes minuciosamente, descritos. Nós sabemos que a estrutura da notícia possui a manchete, pode haver um título auxiliar, nós temos o lead e temos o corpo da notícia. Nós sabemos que a notícia é o relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante, e nesse fato importante vai se dar prioridade ao seu aspecto mais importante. A notícia é um relato que visa atender aos interesses do leitor, então é preciso que essa linguagem seja uma linguagem clara, objetiva, precisa, sem possibilidade de múltiplas interpretações por parte do receptor. Nesse gênero notícia, é necessário o aparente distanciamento da opinião do autor em relação ao que ele relata. Então, isso faz com que a linguagem deva ser ainda objetiva, formal, por isso não é usual que o texto possua uma linguagem que demonstre sentimentos, opiniões do autor, e, consequentemente, se usa, então, uma voz com um caráter observador, que é aquele dado pelo uso da terceira pessoa, já que a principal função da notícia é a de apenas informar. Muito bem, sabendo de tudo isso, vamos à questão da coesão textual e da questão dos marcadores verbais. O verbo é considerado, então, o ponto de articulação da sentença no texto jornalístico, ou seja, ele é o responsável por coordenar as relações entre os componentes sentenciais. E a coesão textual vão ser todos os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógica, semântica entre as partes de um texto. A ligação e a harmonia que possibilitam a amarração das ideias dentro desse texto. A coesão textual assegura a ligação entre palavras, frases, interliga as diferentes partes de um texto. E ela pode ser percebida ao se verificar que as frases, os parágrafos estão entrelaçados no texto, do modo que um elemento dá sequência ao outro, determina uma transição de ideias presentes no texto. Muito bem.
A coesão é essencial para garantir que o texto seja harmonioso e que transmita uma mensagem com clareza e que faça sentido para o leitor. Segundo Ingeborg Koch, que é uma pesquisadora sobre coesão textual, ela diz o seguinte: o conceito de coesão diz respeito a todos os processos de sequencialização que asseguram ou tornam recuperável uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual. Ainda segundo essa autora, há duas grandes modalidades de coesão: a remissiva, que é uma referencial, e a sequencial. Muito bem, vamos então ver esses dois tipos de coesão. A coesão referencial. O que é isso? É aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outro elemento que está presente ou que pode ser inferido nesse universo textual. Consiste na menção de elementos que já apareceram ou que ainda vão aparecer. Esses elementos são chamados de anáforas, se são usadas para se referir a termos já citados no texto, ou então elas são as catáforas, que são usadas para se referir a termos que vão ser citados ainda no texto. Portanto, uma ela faz referência a um termo anterior e a outra vai fazer uma referência a um termo posterior. Na coesão referencial, os termos conectivos anunciam ou retomam as frases, sequências e palavras presentes num texto. Para fazer essa retomada, normalmente são utilizados artigos, pronomes pessoais, pronomes adjetivos, demonstrativos, possessivos ou expressões adverbiais de lugar. A coesão referencial é uma das mais utilizadas e ela evita o uso de repetição de palavras no texto, utilizando, por exemplo, um termo para fazer referência a outro, como sinônimos, antônimos, os próprios hiperônimos, que são aquelas palavras genéricas em relação a outras que são mais específicas. Ou seja, o tipo de coesão que reitera algo que já foi dito, usando palavras, expressões análogas para substituir termos já utilizados, para identificar, nomear elementos textuais que já foram citados, que é a questão lexical, substituindo uma palavra por outra, por exemplo, que possui com ela alguma relação semântica. No caso, então, uma substituição. Vamos ver o que são as anáforas e catáforas, né? As anáforas são as retomadas. E aí eu utilizo esse, essa, isso. E as catáforas são antecipações. E nesse caso eu vou utilizar este, esta e isto. Observem a tira do Agar. Como você chama isto? O que significa isto? Vai vir colocado depois. Não tenho um nome para isso. Simplesmente juntei algumas sobras. Me recuso a comer comida anônima. Né? Quer dizer, como você chama isto? Essa comida anônima. Né? Então, eu só vou esclarecer esse termo, isto, após, por isso que é uma catáfora. Vejam bem, na tirinha a expressão comida anônima foi empregada para substituir o elemento isto presente no primeiro quadrinho. Isto é um pronome demonstrativo que no contexto dessa tira tem o papel de anunciar um elemento que ainda vai aparecer, que é a comida anônima. É um exemplo de catáfora, pois é um recurso de antecipação de elemento do texto e é um caso de coesão por substituição, porque eu substituo isto por comida anônima, ou posso dizer que eu substituo comida anônima por isto. Muito bem. Continuando. É coisa de sua cabeça. Ninguém sabe o que ela ou o marido fez para merecer isso, mas uma vovozinha chinesa de 101 anos, Zhang Huifang, desenvolveu 2 chifres de verdade na testa. As formações bizarras são feitas de queratina, a mesma proteína das unhas. Até daria para removê-los com cirurgia, mas a chifruda preferiu mantê-los, pois agora estaria recebendo mais visitas. Observem que ela, né, se refere a Zhang Huifang. No caso, é também uma catáfora, porque eu vou ter o nome dela colocado depois dessa referência feita pelo pronome pessoal. Daria para removê-los. Removê-los quem, né? Os 2 chifres. Então, aqui eu já tenho um caso de anáfora. E também mantê-los, também a questão da anáfora. Ronaldo anunciou a saída dos campos, num clima de grande emoção. Ele ainda afirmou que continuará no meio futebolístico. Então, Ronaldo, ele, eu tenho uma substituição pelo pronome pessoal e tenho também uma anáfora. Tendo grande aceitação por parte dos corintianos, ele não poderia anunciar sua aposentadoria em clima mais emocionante.
Ronaldo realmente se identificou com as Gaviões da Fiel. Aqui já tem uma catáfora, né? Porque o ele vem antes do nome próprio, que é o Ronaldo. Febre, cansaço e tosse seca. Esses são os principais sintomas apresentados por pessoas com o Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Aqui eu também tenho uma anáfora, né? O que são esses? Esses, febre, cansaço e tosse. Então, eu tenho primeiro a explicação e depois eu tenho a substituição por um único termo. Coesão sequencial. O que seria a coesão sequencial? Para garantir a coesão, o texto deve ter alguns elementos que são fundamentais, e esses elementos coesivos permitem as articulações, as ligações entre as partes do texto, bem como uma sequência de ideias que existem dentro dele. A coesão sequencial, ela é um recurso que colabora com a evolução textual, apontando uma passagem de tempo. É um mecanismo coesivo que acontece por meio de marcadores verbais e conetivos, os quais indicam essa progressão ao longo do texto. Dá uma sequência ao texto por meio de relações semânticas que ligam as orações. Os conectores são os elementos coesivos que fazem a coesão entre as frases, né? Eles instituem relações de dependência e conexão entre os termos. Esses elementos são formados normalmente por conjunções, que são os principais elementos linguísticos responsáveis pela sequencialização e progressão do texto, bem como por preposições, advérbios conectivos e palavras de transição ou expressões, como, por exemplo, diante do exposto, a partir destas considerações, com o fim de, diante desse quadro, em vista disso, tudo o que foi dito, por conseguinte, caso, entre outros. A correlação dos verbos trata da correta utilização dos tempos verbais a fim de eu garantir essa coesão temporal, ordenando os acontecimentos de maneira lógica, de maneira linear, que possibilite uma compreensão da sequência dos fatos no texto. Então, eu tenho aqui um quadro com o sentido, né, introdução, começo, e as palavras de transição que podem vir, então, associadas a essa ideia ou a este sentido. Para introdução, inicialmente, primeiramente, né, antes de tudo, desde já, a princípio. Para continuação, eu tenho outras palavras. Para conclusão, para tempo, para conformidade, para consequência, para exemplificação, para adição, né? Vale lembrar, agora, de modo geral, inclusive, é inegável, além desse fator, tenho também a questão da oposição, da afirmação ou igualdade e da exclusão, né? Se não, sequer, somente, exceto, tão somente, apenas. Então, esse quadro aqui é possível que a gente trabalhe mais detalhadamente com ele de uma forma bem tranquila, para que a gente entenda que essas palavras vão dar essa sequência para o texto, bem como as formas verbais que vão me dar essa sequencialização. Muito bem. Os marcadores verbais determinam a passagem do tempo no texto e eles também colaboram para a coesão sequencial. As flexões de tempo e modo servem de referência para que o leitor identifique e entendam a ordem cronológica dos fatos. Se realizou uma pesquisa e essa pesquisa demonstrou que, por exemplo, na notícia predominam verbos no pretérito perfeito do indicativo, uma vez que objetiva transmitir fatos de um passado recente de interesse imediato. Seguem em número muito reduzido verbos no presente do indicativo. Verbos em outros tempos são pouquíssimo utilizados na notícia. Então, o verbo preferencialmente da notícia é aquele no pretérito perfeito do indicativo. O modo mais utilizado, como já foi dito, é o indicativo, já que o texto jornalístico lida com a transmissão dos fatos, com informações, busca clareza, concisão, é um texto geralmente mais objetivo, marcadamente referencial. Os verbos no modo subjuntivo não vão se adequar a essas características, porque eles apontam sempre acontecimentos possíveis. Fortemente marcados pela subjetividade, esses verbos no subjuntivo revelam uma visão pessoal do seu emissor em relação ao que diz ou ao que escreve. O texto jornalístico, que é por definição referencial, isso é, fala de algo no mundo exterior ao emissor, ao receptor, ao processo de comunicação em si, prima pela impessoalidade. Portanto, a maioria dos verbos nas notícias devem estar na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural.
Ou seja, as terceiras pessoas representam quase a totalidade de dados das notícias, por serem a pessoa verbal que se reporta ao referente, aquele de quem se fala, ou ele ou eles, possibilitando então que o texto seja mais objetivo. As primeiras e segundas pessoas do singular tornam o texto mais subjetivo, mais pessoal, o que não é esperado numa notícia. Por isso aparecem apenas nas citações. Aqui vocês vão encontrar, né, alguns exemplos de notícia em que vocês podem confirmar essas questões teóricas sobre a coesão e a questão dos marcadores verbais, que são os elementos de coesão sequencial mais utilizados. Índia bate recorde mundial de casos de Covid em 24 horas. Na sequência, nós temos também hoje o novo álbum de Délia Fischer, que tem a voz de Ney Matogrosso, e o Dia da Terra, 22 de abril. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a questão da coesão com esses marcadores temporais. Nos vemos na próxima aula.